Alguma vez, com certeza, você também já falou, eu já falei, que uma pessoa ela é filha de Deus. Mas como que isso é possível? Qual o significado disso? E será que realmente todos nós somos filhos de Deus? É isso que nós vamos estar vendo hoje na nossa EBD. Então, pegue você sua Bíblia e vem comigo estudar um pouquinho mais da palavra do Senhor, aonde que nós vamos trabalhar no tema: é possível tornar-me um filho de Deus? Então, te aguardo agora aqui na nossa sala virtual. Graça e paz, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, sou professor aqui da nossa EBD, da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz, em Rio Bonito. É um prazer tê-lo mais uma vez na nossa sala virtual, onde que hoje nós vamos estar trabalhando em cima de uma pergunta, né? Nosso tema de hoje é uma pergunta: é possível tornar-me filho de Deus? Né? Talvez você possa até se assustar com essa indagação, com essa pergunta, já que todos nós nos declaramos filhos de Deus. Mas desculpe te causar talvez esse sentimento, até um sentimento estranho ou ruim, mas existe sim uma forma de nos tornarmos filhos de Deus e nós vamos estar vendo hoje. Então, vamos desenvolver esse assunto, já que é um assunto que pode causar algumas dúvidas, mas não é para se assustar, né? Você pode até o momento pensar que todos nós somos filhos de Deus e hoje, talvez nessa lição, ver que nem todos são filhos de Deus, mas ainda assim existe uma chance para todos nós participarmos da mesma família, tá? Então, fica aquela pergunta: todos nós somos filhos de Deus? E isso causa nesse título, ele pode estar causando realmente uma indagação, um questionamento, né? E eu digo que é exatamente assim: nem todos são filhos de Deus, né? Então, nós vamos hoje ver um pouquinho nessa lição o caminho para que todos, né? Como eu falei, que todos se tornem aí uma família, uma só família. Nem todo mundo que já viveu nesse mundo ou que vive nesse mundo é considerado filho de Deus, tá? E para nós entendermos melhor essa questão, vamos estar lendo para iniciar o nosso texto aqui, que é o de João, capítulo 1, versículo 12. O texto base da nossa lição, que vai falar assim: porém, alguns que creram nele e o receberam, e a este deu o direito de se tornarem filho de Deus. Então, olha só, o texto aqui de João já vem falando de que por crer, né, nele, ou seja, por crer em Jesus, alguns, né, aqui vai falando aqui, né, alguns que creram tiveram o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, aí está já a chave da nossa lição de hoje, né? Crer, né, para se tornar um filho de Deus. Pois bem, né, nós precisamos lembrar de todo o trabalho que Deus fez lá na criação, lá no Gênesis, né? E no texto de Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, vai falar que no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, lá no princípio Deus ele criou todas as coisas, né? E também vai falar mais um pouquinho lá, ó, que do pó da terra o Senhor formou o ser humano, o Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou ser vivo, que é Gênesis capítulo 2, versículo 7. Ou seja, quando Deus ele soprou nas narinas, né, veio o fôlego de vida. Se eu não me engano, se não me falha a memória, seria a ruá, que é o sopro de vida, né, isso no hebraico. Então, Deus ele deu o sopro de vida ali do pó da terra ali que ele tinha formado, e deu o sopro de vida, e dali surgiu o homem. Ou seja, foi feito, né, a partir da criação. Ou seja, o homem ele era a criação, a criatura de Deus. Também, né, todos os homens, né, como eu estou falando aqui, todos os homens são criaturas, foram criados por Deus. Então,
E Deus, ele deseja realmente ser o nosso Pai Celestial. Ou seja, você e eu somos criaturas de Deus, que tem a chance de se tornar filho de Deus, né? Assim eu creio que nós já somos, né? Também o apóstolo Paulo ele escreveu algo interessante em 1 João, capítulo 3, versículo 2, que vai falar um pouquinho assim, né? Amados, agora, somos filhos de Deus. Ou seja, quando cremos na pessoa de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Então aqui, ó, o apóstolo João ele fala isso, que agora, a partir do momento que cremos, né, na pessoa de Jesus Cristo, cremos no feito de Jesus, aquilo que Jesus ele pregou, que ele veio anunciando, nós nos tornamos filhos de Deus, né? E ele vem dar a entender realmente que antes, né, nesse texto, que agora, já que a partir do momento que conhecemos a Jesus, passamos a ser filhos de Deus, não somente criaturas, então antes de conhecermos a Jesus, nós éramos simplesmente criaturas, né? Também podemos ver, né, que somente quem aceita, olha, grava isso aqui, somente quem aceita Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida vai passar a ser filho de Deus, né? Então, eu creio que nós já passamos, já cremos, né, que eu creio que você entendeu também de que nascemos criaturas, ou seja, Deus ele nos criou, né? Então, como todas as coisas, os animais são criaturas, né, de Deus, e nós fomos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Mas quando aceitamos a Jesus Cristo, quando passamos pela cruz, quando temos um encontro com Cristo, a nossa vida ela é modificada, ela é transformada, né? E passamos a fazer parte dessa família, né? E também passamos a ser, né, temos o privilégio da criação, né, de sermos criaturas, né, criaturas divinas, ou seja, passamos a ser criaturas de Deus de uma forma mais especial, né? Então agora você e eu já sabemos de que nem todos os homens, né, eles são filhos de Deus, né? E a outra parte aí da verdade que nós devemos estudar, que olhar aqui, é também que somente os homens, eu reafirmo aqui minha fala, somente os homens que aceitam a Jesus são filhos de Deus. Então, por isso que vem essa pergunta: será que eu sou filho de Deus? Será que eu posso me tornar filho de Deus? Eu falei que realmente podemos nos tornar filhos de Deus, mas existe essa ponte aí que nós devemos passar, que é para aceitar a Cristo, né, como o único e suficiente Salvador. Gostaria de ler com os irmãos, como eu já li lá no começo, e gostaria de reler aqui, né, que fala que, porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, que é o texto de João 1,12. Né? João, além de revelar a verdade nesse texto, né, de que é preciso receber Jesus, né, e também crer, não somente quando fala receber aqui, também já inclui de crer, né, no que Jesus estava pregando, crer nas profecias, crer em tudo que ele falou, de que ele iria morrer, de que ele iria ressuscitar, de que ele vai voltar para buscar a igreja, né? Então aqui tem, quando fala aqui de crer, né, de receber, já faz parte desse processo. Então nós nos tornamos filhos de Deus, e nós vemos também que João ele também quis dizer é, que o próprio Jesus ele torna o homem criatura em homens filho de Deus. Então antes, como eu falei, antes, né, nós temos aí um divisor da nossa vida, que antes de Jesus nós éramos somente homem, criatura, criação de Deus. Agora, quando nós temos a Jesus no nosso coração, na nossa vida, passamos a ser homens, filhos de Deus. Então, não que Deus não nos amasse antes como criatura, até porque Deus ele já deu o seu Filho por cada um de nós, já justamente por ele nos amar tanto. E nós passamos a ter o amor dele que é especial sobre a nossa vida, que nos torna filhos de Deus. Então, nos tornamos mais íntimos de Deus. É assim a verdade, né? Então, só Jesus tem esse poder para realizar essa obra que é espiritual, né? Espiritualmente na nossa vida e na vida de todos os homens de toda a humanidade. Então,
somente Jesus ele pode nos tornar filhos de Deus. Também, quem é filho de Deus é uma nova criatura, ou seja, não é somente uma criação, mas sim uma nova criatura. Gostaria de lembrar os irmãos da história de Nicodemos, que pergunta a Jesus como que é possível nascer de novo, como que ele poderia nascer de novo voltando no ventre da mãe. Né? E esse é um fato que não tem como você e eu voltarmos ao ventre de nossa mãe. Por exemplo, eu já tenho 1 metro e pouco, 1,70 m e alguma coisa, pesando, creio que uns 80 e poucos quilos, como que eu vou voltar, né, ao ventre da minha mãe? Mas é um nascimento espiritual, né, tendo uma vida transformada, renovada. Nicodemos, por mais que era doutor na lei, né, ele conhecia bem o Antigo Testamento, ele tinha um conhecimento grande, mas ainda assim, por uma questão dessa, ele ainda pergunta a Jesus como que é possível eu voltar ao ventre da minha mãe, porque Jesus falou que era necessário nascer de novo. Né? Eu gostaria de trazer a memória, né, para as pessoas, porque justamente aqui faz parte nascer de novo, faz parte de uma condição, né, de você e eu entrarmos no reino de Deus. Então, o nascimento, esse novo nascimento, né, que fala aqui que as pessoas que se tornam filhos de Deus, elas vão ter, né, um novo nascimento, é um nascimento espiritual, de uma nova criatura, ou seja, as coisas velhas vão se passar, eis que tudo se faz novo. Então, gostaria também de ler com os irmãos, né, o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que vai falar um pouquinho dessa questão de uma nova criatura que nós estamos falando aqui agora. O texto fala assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que era novo. Creio que essa tradução seja uma tradução da NVI, né, uma tradução um pouco mais diferente, mas é até mais fácil de entendermos que realmente, quando uma pessoa é nova em Cristo Jesus, as coisas velhas já se passaram, tudo ficou para trás e tudo se fez novo, ou seja, já chegou o que é novo. Então você e eu, quando nos tornamos, né, filhos de Deus, algo novo vem sobre a nossa vida. Abro aqui um parêntese, imagina uma criança que está no orfanato, né, vou pegar uma situação assim, e essa criança é adotada. Quando ela é adotada, ela é recebida numa nova família. Então tudo se faz novo para ela. Ou seja, ela tem uma nova condição de vida, ela tem quem cuide dela, não que as outras pessoas lá no orfanato não cuidassem, mas ali ela vai ser como um filho, né, de um casal, né, de um homem, de uma mulher. Então é uma pessoa que está sendo inserida, né, numa nova rotina, e é uma nova, além de ser uma nova rotina, é tudo novo. Ou seja, ela vai ter pais, por mais que sejam adotivos, elas vão ter um pai e uma mãe cuidando dela. E assim Deus é conosco. Quando nos tornamos filhos de Deus, nós somos adotados, né? Podemos dizer que somos filhos adotados, e Ele cuida de cada um de nós de uma forma tão especial. Né? E assim eu vejo porque Deus ele vai tratar, né, de cada um de nós, ele já trata, na verdade, de uma forma assim tão grandiosa, tão amorosa, tão perfeita, e isso é muito válido para nós, né? Então, tudo se faz novo, ou seja, quando aceitamos a Cristo, quando passamos pelo processo ali da cruz, que recebemos a Cristo como o único suficiente Salvador, nós ganhamos o direito de sermos chamados de filhos e também passamos a ter uma nova vida. Né? Não, é lógico que se trata de um nascimento espiritual, como foi falado aqui também, não tem como fazermos como Nicodemos pensava de voltar ao ventre da mãe, porque isso não é possível, mas é um tratamento que nós vamos receber de dentro para fora, onde que as coisas novas de Deus vão vir sobre a nossa vida, nosso caráter vai mudar, vai ser transformado. Né? Então, é evidente, isso aí é óbvio que, né, que não precisamos voltar a nascer de novo, passar todo o processo de uma criancinha pequenininha, sem saber andar, nada disso, mas espiritualmente nós nascemos de novo, nós experimentamos o novo de Deus, nós vamos desfrutar do melhor do Senhor. Né? E como novas criaturas, nós somos mudados, né? Nós somos transformados, né? Somos pessoas que vamos viver de forma diferente no mundo, ou seja, não que vamos ser alienados, mas nós vamos ter novos princípios, nós vamos ter
novas características, né? Vamos observar que vamos atribuir novas características de vestimenta, de fala, de conduta, de vida, enfim. É um processo, que eu posso dizer que é um processo lindo de transformação, né, para cada um de nós, né? Cada crente, cada cristão é uma nova criatura, né? Renovada segundo a imagem de Deus. Já que nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, então o caráter de Deus ele passa a ser também o nosso caráter, né? Nós vamos começar a compartilhar daquilo que Deus tem de melhor, né? Ou seja, se Ele nos entrega o que é de bom, perfeito e agradável de melhor, nós vamos entregar para outras pessoas também, né? E, como eu falei, nós somos recebidos por adoção, né? E eu gostaria de ler Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, que vai falar um pouquinho sobre essa questão de adoção, de sermos recebidos por adoção. O texto ele vai falar assim: quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Ou seja, quando aqui vem falar que aí já entra mais uma questão doutrinária que também fala sobre a questão da lei do Antigo Testamento, que vai falar que por exemplo, só Israel tem gente que tem esse tipo de pensamento que só Israel ia ser salvo, que o Messias ele viria somente para Israel, mas a palavra de Deus alcançou os gentios, esses gentios que falam na Bíblia somos nós, né? Que nós não somos os israelitas, né? Então nós não somos lá como nós não somos judeus, né? Então e essa aqui quando fala que vivia debaixo da lei, ou seja, que nós não vivíamos debaixo da lei, os gentios não viviam de acordo ali com aquela lei, até porque eram muitos rejeitados. Isso é uma coisa questão antiga. Mas nós fomos adotados, ou seja, nós fomos agregados à família. Então, quer judeu, quer hoje em dia os gentios, somos um só povo, assim eu creio. Também, né, há duas formas fundamentais que devemos lembrar, né, falando sobre adoção. Né, a adoção, primeiro, de um filho adotado, ele não é filho legítimo, né? Então, por isso que eu estou falando, nós não somos, não éramos filhos legítimos, né? Já que somos gentios, né? E segunda, adotado recebe os privilégios, ou seja, o texto que nós lemos lá como introdução fala que aqueles que creram, alguns que creram, passaram a ter direito de filhos de Deus, ou seja, aquilo que os filhos de Deus sempre tiveram, qualquer pessoa, traduzindo assim, trazendo para o nosso dia, hoje nós somos filhos de Deus, glória a Deus por isso. Mas se uma pessoa ela se converte, uma pessoa que está no mundão aí, que ela ainda não teve o real encontro com Cristo, e ela hoje tem o real encontro com Cristo, todos os direitos que nós, como filhos de Deus, temos, essas pessoas também elas vão ter. Então ela vai ser adotada também, né? Ela vai ser abraçada, vai ser cuidada por Deus da mesma forma. E os direitos que aquele que segue a Cristo tem, essa pessoa também passa a ter. Né? Ou seja, principalmente da salvação, né? Da vida eterna. Quando eu falo assim, principalmente porque Deus ele também dá o direito de liberdade, né? Nós temos o livre-arbítrio, mas nós temos o direito também como podemos dizer, a, a, o direito de desfrutar de tantas outras coisas, sabe? Das bênçãos de Deus, da graça de Deus, que é o favor imerecido que nós falamos na semana passada, né? Esse favor que nós realmente não merecíamos porque nós somos falhos, nós somos pecadores, e ainda assim esse favor imerecido ele vem sobre a nossa vida, essa graça, né? Esse cuidado de Deus. Então, todos aqueles que vão sendo adotados, que vão sendo agregados aí à família de Deus, ganham também esse direito, né? Vão poder desfrutar também desse direito. Então, nós somos adotados, nós não somos filhos legítimos, mas passamos a ter os direitos dos filhos legítimos, né? E por meio dessa adoção espiritual, né? Além de nós nos tornarmos filhos de Deus, né? Como filhos nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros, como vai falar lá em Romanos 8,17. Os irmãos também podem estar lendo depois. Né? Os salvos, eles também são chamados de filhos de Deus por causa do grande amor divino. Isso daí é um fato assim dentro da história
E é importante, né, quando eu falo da história bíblica, o que traz na Bíblia, que demonstra, né, o grande amor de Deus por cada um de nós, né? Creio que você já entendeu, né, que ser filho de Deus é muito mais do que ser somente uma criatura de Deus, uma criação de Deus. Então você e eu já somos mais do que especiais para Deus, né? Então nós podemos desfrutar quando olhamos para o quadro que Deus fez, né, que deu seu próprio filho por cada um de nós, pelo amor que ele tinha por cada um de nós, ou que ele tem, né, e sempre vai ter. Nós podemos ver que esse amor é grande, ele é divino, né, ele é perfeito. É, não tem como expressar em palavras o tamanho do amor de Deus. E em 1 João, capítulo 3, versículo 1, vai falar assim, né? Vede quão grande o amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Mais um texto reafirmando de que olha só como é que é grande o amor que Deus ele tem por cada um de nós, né? E esse amor ele faz com que sejamos chamados de filhos de Deus. Então, somos chamados filhos de Deus graças a esse amor que Deus ele derrama sobre a nossa vida, né? Portanto, o amor é a razão do Senhor Deus, né, tornar os homens seus filhos, ou seja, o foco principal, que o ponto principal é o amor de Deus que é derramado sobre nós, né? E ser filho de Deus é um privilégio mais sublime dos homens salvos por, por Jesus, né, através de Jesus Cristo, ou seja, nós vamos desfrutar, nós somos salvos, justamente vamos ter esse amor, experimentar desse amor, vivenciar esse amor, graças o ato de Jesus, né? Que, como eu falei lá no começo, para se tornar filho de Deus, nós devemos passar, né, por Jesus, temos que viver Jesus, devemos conhecer Jesus, aceitá-lo na nossa vida. O alvo final, sem sombra de dúvidas, de Deus, né, é tornar os homens seus filhos, né, e salvá-los para sempre, né? Então, esse é o foco principal que Jesus tem, né, que Deus tinha, que usou Jesus aqui, deu Jesus por nós, sem pecado, que era sem pecado, mas recebeu todo o castigo por nós. Então, o alvo principal é salvar a minha vida e a sua vida, né? E aqui, olhando aqui também, nós podemos ver, né, a prova de que Jesus, né, perdão, a prova de que o crente, né, o cristão é filho de Deus, e talvez você possa estar se indagando assim, como eu posso saber se eu sou filho de Deus, né? Então, eu gostaria de esclarecer para os irmãos, que os irmãos possam entender que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, quem cria, né, ele cria dentro a questão da filiação, né, a convicção de filiação e de amor, né, o que leva a reconhecer Deus como Pai, ou seja, o Espírito Santo de Deus ele vai criar dentro de nós uma convicção de que realmente Ele nos ama, de que Ele é o nosso Pai. Então, não tem quando a Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, é Ele que nos dá esse entendimento de que nós somos falhos, mas que Ele também nos dá esse entendimento de que precisamos e necessitamos de Jesus Cristo, né? Ele traz isso para dentro de nós. Talvez se perguntar para os irmãos como que você entendeu que Jesus era o Senhor da tua vida, talvez não vá saber explicar, mas vai falar que sentiu um amor tão grande, que sentiu algo diferente, que sentiu cuidado, que sentiu... Existem inúmeras explicações, né, já que a gente pode colocar em algumas palavras, acerca disso. E é o Espírito Santo de Deus que vai falar no nosso coração realmente, Deus é o meu Pai, né? Então, é Ele que vai esclarecer isso, que é Ele que vai colocar no nosso coração o desejo de declarar, né, realmente, não, Deus é o nosso Pai, Deus é o meu Pai, Deus é o meu Senhor, né? Então, não tem como nem forçarmos as pessoas a falarem isso, né? Então, Deus, ele é tão perfeito que o teu Espírito, ele ministra sobre a nossa vida sobre isso, né? Gostaria de ler também aqui Gálatas capítulo 4, versículo 6, que vai falar assim: porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai, né? Então aqui está falando que é o Espírito, já é uma referência ao que nós estamos falando agora aqui,
É o Espírito que vai falar dentro do nosso coração, que vai clamar, né, pelo nosso Pai. Também Deus quer que todo cristão se torne cada vez mais consciente, mediante o Espírito Santo, de que é seu filho, né? Ou seja, através do Espírito Santo, todo dia ele quer reafirmar aos nossos corações de que nós somos filhos dele, tá bom? Então, concluindo aqui essa lição, realmente nós podemos sim, né, nos tornar filhos de Deus. Talvez a pessoa que esteja assistindo esse vídeo aqui, essa aula, possa estar se perguntando: será que é possível, mesmo eu sendo pecador, mesmo eu sendo falho, mesmo eu sendo uma pessoa tão errante, em me tornar filho de Deus? E a resposta é sim. Você pode sim, e vai depender da sua atitude, né? Vai depender de você abrir o teu coração. Talvez, como eu já ouvi diversas pessoas ministrando, falando assim: Deus, se você realmente existe, minha vida também agora é tua, e toma-me por completo, e toma a direção da minha vida. E essas pessoas muitas das vezes estavam lá no fim do poço, lá no fundo mesmo, e Deus mudou a história dessas pessoas. Então, aqui, como nós falamos, Deus ele tem poder para nos tornar uma nova criatura, e sim, é possível nos tornarmos filhos de Deus, né? Assim, eu creio que eu já sou filho de Deus, eu creio que você que está assistindo também é filho de Deus, e se você que está assistindo ainda não entregou sua vida a Jesus, essa é a hora de se tornar filho de Deus, né? Deixar de ser somente uma criatura, ser somente uma criação, e sim um homem, filho de Deus. Então, entregue sua vida a Jesus agora, porque é o tempo e Ele está de braços abertos por você, tá bom? Vamos estar orando para encerrar mais uma lição. Espero ter esclarecido bem essa questão. Então você pode falar, até você, irmão, falar assim, ó, fulano de tal, se algum dia a pessoa falar, Deus nem pode me aceitar desse jeito que eu sou pecador, você pode falar assim: Ele pode te aceitar como filho de Deus, tá bom? Feche seus olhos e vamos orar ao nosso Senhor. Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma aula. E Deus, muito obrigado por essa aula, e que nos traz a convicção de que realmente nós somos filhos de Deus. E se existe, Deus, alguma pessoa aqui nesse momento assistindo essa aula, não sei que dia, não sei que hora, mas que Deus, o Senhor conduziu a assistir essa aula, que ela possa entender que o Senhor, Pai, está pronto para recebê-la como filho. O Senhor está de braços abertos, tá? A sua família, Deus, é grande, e cabe sempre mais um, Deus, e assim o Senhor possa estar atraindo a vida dessa pessoa para o Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando sobre a vida dela, que ela deseje, Deus, viver o novo, talvez aquilo que ela procura em tantos outros lugares, ela possa encontrar no Senhor. Assim, Deus, eu creio que o Senhor já está fazendo, que o Senhor está ministrando aos corações, e até, Senhor, se alguma pessoa que frequente a nossa igreja, que esteja assistindo esse momento, essa lição, e se tem dúvidas, Pai, sobre ser filho do Senhor, que nesse momento, Pai, Teu Espírito Santo esteja esclarecendo ao coração dela o amor e o desejo que o Senhor tem de cuidar da vida dela. Assim eu oro, Deus, e eu te agradeço por tudo, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe. Te espero te encontrar mais tarde, né? Se você for assistir o culto hoje, for hoje no nosso culto, também que você também possa estar assistindo nossos cultos lá de estudo e campanha de oração toda quinta-feira às 18 horas. Também EBD aqui, se você perdeu alguma aula, tem tantas outras aulas aqui no nosso canal que você também pode assistir, e você pode desfrutar do ensino que foi passado também aqui. Tá bom? Que a sua semana seja uma semana de bênção, uma semana repleta de vitória, né? Uma semana que você possa sentir o cuidado de Deus, e que você também entenda, não, realmente essa semana está diferente porque eu entendi que eu sou filho de Deus. Tá bom? Fique com Deus, queridos, e até a próxima.